Além de algumas dicas e macetes muito importantes, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar um tutorial, uma videoaula narrada com muitas dicas bacanas para você poder aprender a colorir pele realista, se acaso você estiver colorindo uma pele negra. Se você se deparar com um exercício desse tipo, tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar demais. Só para te lembrar, se você está assistindo esse vídeo e não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, deixa seu gostei aqui abaixo, porque o YouTube vai entender que você está curtindo os conteúdos e vai te recomendar novos vídeos. Isso ajuda muito no engajamento aqui do canal, beleza? Uma das minhas maiores dificuldades quando eu comecei no desenho realista colorido era colorir pele negra. Eu não tinha nem noção de qual cor começar e muito menos qual cor terminar, né, finalizar o desenho. Nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas, alguns macetes e algumas cores que eu utilizei nesse exercício. Lembrando que é um vídeo onde eu gravei uma videoaula completa narrada com mais de 40 minutos de duração, voltada para meus alunos do curso de desenho realista. Porém, eu trouxe aqui para você uma amostra, um tutorial, né, com a velocidade bem reduzida, porém passando dicas de misturas de cores, macetes para você distinguir as cores com mais facilidade, cores diferenciadas que você poderá utilizar para alcançar um realismo mais natural no seu desenho. Tenho certeza que você irá curtir, então vamos para o vídeo na prática e enquanto isso a gente vai trocando uma ideia ali a mais, beleza? Um dos maiores erros que eu observo aí em várias postagens da internet de pessoas que estão iniciando no desenho realista, ainda mais quando é desenho realista colorido, que na minha opinião é mais difícil, é começar fazendo rostos, né? Vejo aí muitas pessoas que mal sabem quais cores aplicar de forma correta, não tem um bom controle da mão, não tem habilidade ainda com lápis, a coordenação motora não está no jeito ainda para poder colorir com facilidade, e a pessoa já quer iniciar no desenho realista colorido, fazendo desenhos de rostos bem complexos, cheios de textura. A tendência é dar errado. Então eu sempre falo isso para meus alunos. Vamos começar no desenho realista colorido do básico. E qual que é o básico? Conhecimento dos materiais. Você tem que saber quais lápis de cores que são bons para determinados papéis, quais lápis de cores e papéis que você vai conseguir se adaptar com mais facilidade, como misturar as cores de forma correta para alcançar uma colorização com degradê suave, com a transição de tons de cores bem natural, evitando marcas indesejadas. Então, todos esses fatores que eu mencionei influenciam para um bom colorido. Por exemplo, aqui eu comecei com lápis de cor preto. Você observa que eu jamais faço um contorno aonde eu estou colorindo. Eu vou preenchendo com lápis de cor, deixando suave as extremidades, as bordas, para jamais dar aquela sensação que você contornou o desenho. É um ponto que você tem que analisar. O desenho colorido, assim como qualquer outro tipo de desenho realista, ele é caracterizado por sombra e luz, por manchas que vão projetar ou vão proporcionar aquele desenho profundidade e volume. Profundidade e volume nada mais é do que sombra e luz. Então, o seu desenho realista, independente de ser preto e branco ou colorido, ele é caracterizado por sombra e luz. Sombra e luz é essa que você vai compor ou vai construir através de manchas. Manchas essas que terão um aspecto, vamos dizer assim, um pouco diferente do outro. O aspecto que eu digo em relação ao efeito, se é uma mancha mais focada, se é uma mancha mais desfocada, se ela é mais escura, se ela é mais clara, qual a tonalidade de cor que você vai ter que aplicar para alcançar o efeito daquela mancha. Então você analisa que eu estou utilizando agora aqui um marrom com uma colorização bem regular para fazer uma base. Então eu fui descobrindo ao longo, né, do processo de aprendizado, de treino constante, que existem algumas cores sim essenciais para um bom colorido. Por exemplo, eu estou usando aqui agora um lápis de cor Super Soft Faber-Castell e um papel Fabriano 4L, mas eu me adaptei bastante também a utilizar o papel Rademiller Nostalgie. Veja o que eu falei, eu me adaptei bastante a utilizar o papel Rademiller Nostalgie, ou seja, de tanto eu praticar nesse papel, eu me adaptei a ele e eu me senti confortável na hora de colorir. Então veja, para você iniciante, para você que está se adaptando ainda, bata nessa tecla, adapte-se aos materiais, entenda sobre cada um, compreenda qual o efeito que esse material proporciona. Se você às vezes está com dificuldade de, por exemplo, se adaptar a um papel mais liso, veja se não é o lápis de cor que você está utilizando, que não é muito seco. Por quê? Se o lápis de cor for muito seco, for um lápis de cor mais duro, sem pigmentação, ele é mais recomendado, vamos dizer assim, para um papel mais granulado, mais poroso. Não tão poroso assim, tá bom? Se o seu lápis de cor é mais macio, tipo um Super Soft Faber-Castell, é um lápis de cor macio. Então, ele sim, eu já recomendaria você utilizar
com papel Lana Bristol, Canson XL Bristol, que são papéis mais lisos, mas também ele é um lápis de cor interessante para um Fabriano 4L, para um Rademillion Nostalgie, que não são papéis tão lisos assim. Então, com o tempo, você vai entendendo isso melhor. Aqui eu fiz basicamente a colorização desse nariz realista, que é um exercício. Você que está iniciando, você que está em processo de aprendizado, exercite. Não precisa necessariamente fazer um rosto completo, totalmente difícil, cheio de detalhe. Pega, por exemplo, uma maçã, uma pera, um tipo de fruta, algum objeto de metal, algum objeto que tenha vidro e transparência. Comece a colorir a partir de referências mais fáceis para você treinar a sua habilidade, a sua observação, sua percepção, coordenação motora, a parte de construção de misturas de cores para alcançar um degradê bem feito, uma camada bem feita e daí por diante. Nessa combinação de cores aqui, por exemplo, eu utilizei o lápis de cor preto em regiões muito fortes de sombra, basicamente nas narinas, tá? Muito pouco ali em partes da pele, quase nada. Utilizei um tom de marrom como uma base, utilizei o tom de sépia e apliquei um pouco de marrom chocolate em alguns locais que eu queria para depois partir para esse sanguine. Eu senti que eu estava tentando encontrar outras cores que dariam aquela sensação daquela pele que eu via na foto, porém nenhuma estava combinando muito. Então eu peguei o sanguíneo, testei no papel à parte e vi que ele estava legal, que estava bem próximo ao tom que eu enxergava na fotografia. Então por esse motivo que eu apliquei o sanguíneo ali. E lógico, eu não apliquei somente o sanguíneo ali e já dei por finalizado o desenho. Eu passo um pouco ali também do marrom chocolate novamente, eu utilizo um pouco do marrom comum se for necessário. No caso ali eu achei necessário e utilizei novamente. Eu aplico, por exemplo, um pouco de um marrom claro, se necessário até mesmo ali um tom de areia, mesclando com um salmão, um rosa claro. Então são basicamente essas cores que eu encontrei para pintar essa pele. Lembrando que o jeito que você utiliza a cor influencia. O peso da mão, se você pesar demais a mão, ela vai influenciar no resultado final. Se você fizer muito de levinho, por exemplo, aquela base que eu mostrei, aquela base marrom que eu fiz, se eu fizer muito de leve com ela, com certeza não vai dar a profundidade que eu quero ao final do desenho. Então você tem que treinar e com o treino você vai dosando o peso da mão, trabalhando com a leveza e meio que, vamos dizer que automaticamente você vai se compreendendo, você vai se conhecendo para na hora que você for colorir chegar ali mais ou menos ao tom de cor que você quer sem tanta dificuldade assim. E lembrando também que o desenho realista colorido há necessidade de fazer alguns retoques de vez em quando. Então eu sempre volto com a cor que eu já utilizei, por exemplo, o marrom, o sépia e daí por diante. Outra coisa que eu também faço muito no desenho colorido que você notou é passar pincel. Para que serve o pincel? Eu ensino no meu curso de desenho realista, no módulo de desenhos coloridos, por que eu utilizo o pincel, qual que é o efeito que ele vai gerar, qual que ele vai proporcionar. Mas basicamente eu faço uma junção das cores, mesclo um pouco melhor uma na outra e também dá um leve escurecimento, uma leve suavizada. É um ponto importante do uso do pincel, sempre de leve. Outra dica muito importante que eu vejo muitas pessoas errando. Por exemplo, se eu não utilizasse aquela base que antecedeu o tom de sanguíneo, por exemplo, se eu não fizer uma base de marrom, ou uma base com sépia, ou outra cor, e já utilizar o sanguíneo direto, sem aplicar nenhuma outra cor por cima, vai ficar um desenho totalmente pálido, sem sombra, sem luz, sem profundidade, sem volume, sem vida. Então é muito importante você guardar e gravar isso na sua mente. O desenho colorido depende diretamente também de sombra e luz para gerar o contraste entre profundidade e volume para chegar ao realismo correto ou o realismo necessário que você analisa através da foto. Você pode notar que eu utilizei várias vezes ali o lápis borracha Faber-Castell, que ele é Ecolápis, que ele é muito bom para apagar alguns locais, não digo apagar, mas para retirar um pouco a cor do papel e passar essa sensação de textura de pele, um pouco mais naturais, um pouco mais suaves e deixando mais realista ainda o trabalho. Lembrando também que se eu modificasse algumas cores aqui, se eu utilizasse algumas cores a mais, com certeza isso influenciaria na tonalidade geral da pele. Então, através de combinações de cores, de misturas de cores, degradês e camadas, sombra, luz, contraste, profundidade e volume, é que você vai, vamos dizer assim, construindo tonalidades distintas de pele realista e assim vai desenvolvendo melhor o seu trabalho, né, nos desenhos coloridos. Eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo aqui no canal. Se você curtiu, inscreva-se no canal se não tiver inscrito ainda, ative o sino das notificações, deixe o seu gostei, deixe o seu like. Eu vou deixar para você também aqui algumas partezinhas desse vídeo mostrando a textura de pele, para você ver que não é o bicho de 7 cabeças. Basta entender, compreender e colocar em prática constante para você evoluir. Um forte abraço
Te espero no próximo vídeo aqui no canal. Não perca, hein?